Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos amigos, irmãos e colegas, com a gloriosa paz do Senhor. Quero estar neste momento, lendo uma palavra, uma passagem bíblica para os vossos corações, para que o Senhor possa entrar dentro dos vossos lares, trazendo curas, milagres, vitórias e libertação, trazendo ao pleno conhecimento sobre as vossas vidas, quão grande é o amor de Deus e o que Ele tem projetado para a sua vida e para o seu coração. Deus, Ele está preocupado em salvar, curar, libertar, transformar, porque a finalidade de Deus, quando enviou Jesus Cristo, o seu Filho amado, em quem Ele tem prazer e alegria, porque foi obediente até a morte de cruz, para nos dar o direito de resgate das nossas almas, para que nós pudéssemos ter uma vida digna, reta, diante da presença do Senhor. Mas, para que isso possa acontecer, nós temos que querer e aceitarmos a palavra de Deus sobre as nossas vidas e dentro dos nossos corações e começarmos a colocar em prática aquilo que o Senhor Ele tem nos dado e nos orientado através da palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Neste momento, quero trazer aos vossos corações uma passagem bíblica que se encontra no livro de Salmos, Salmos número 4. O título da leitura nos diz assim, desta forma: Davi ora a Deus na sua angústia. O número 1 do Salmos 4 diz assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem, Senhor? Exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aqui o salmista Davi, relatando sobre a palavra do Senhor, a confiança e a segurança que nós devemos ter em Deus, porque sabemos que o Senhor é aquele que trabalha em prol da salvação das nossas vidas. Quando nós aplicamos a palavra de Deus ao nosso coração, então o Senhor começa a pelejar e trabalhar ao nosso favor. Então diz aqui o número 1 do Salmos 4: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O salmista Davi,
ele falava com conhecimento, porque ele tinha uma experiência vasta diante da presença do Senhor, porque grandes livramentos o Senhor houvera dado sobre a vida dele. Nós podemos observarmos a palavra do Senhor e ver, através das mensagens bíblicas, dentro do livro de Salmos, quando Davi ainda era simplesmente pastor de ovelha. Ali, o Senhor deu livramento para ele, do urso, do leão. Todos os dois, eles foram mortos pelas mãos de Davi. Davi, ele ainda não era ungido rei ali. Ele já tinha sobre ele a unção de Deus, mas sobre ele ainda não tinha sido descido a unção para reinar, mas sobre ele já repousava o Espírito de Deus sobre a vida dele, porque ele era temente e obediente, um filho rejeitado por seus irmãos e até mesmo pelo seu pai, porque ele não se assentava à mesa para comer ali com seus irmãos. Alguém levava o seu mantimento para que ele viesse ser sustentado ali onde ele cuidava das suas ovelhas. Tanto é que quando ele foi separado para ser rei, ali ungido a rei, todos os seus irmãos ali se encontravam em volta da mesa. Mas ali quando chega o profeta Samuel para ungir o rei de Israel ali, do povo hebreu, passaram-se todos os filhos de Jessé diante da presença do profeta Samuel. Então Samuel diz para ele: acabaram-se os mancebos? Ele diz: ainda não, ainda falta o menor. Então Samuel diz: vai e chama, porque nós não assentaremos em volta da mesa enquanto ele não chegar. Então, meus amados e queridos irmãos, ali nós podemos ver que pela simplicidade, o temor e a obediência ao Senhor, Davi, ele sobressaiu aos seus irmãos. Os seus irmãos tinham porte físico, tinham estatura, mas não tinha o princípio da sabedoria, que é o temor de Deus. É o que não pode faltar na vida do homem e na vida da mulher. Então ali passaram-se todos eles. E quando passa ali o mais formoso, o mais forte, de porte físico elevado, ali Samuel olha e diz em seu coração: aí está o rei de Israel. O Senhor diz para Samuel: Samuel, não atentes para a aparência, porque eu provo os corações. Você vê a aparência, mas quem examina os corações sou eu. Então passaram-se todos eles, e nenhum o Senhor a escolhera. Mas quando chegou Davi, quando ele apareceu na porta, Deus disse para Samuel: unge-o, porque este mesmo o é. E a Bíblia Sagrada vai nos relatar que ele era ruivo, de semblante, aparência. Ali ele tinha outras características que os seus irmãos não tinham. Porém, ele tinha algo especial. Tinha o temor, que é o princípio da sabedoria. É o que não pode faltar nas nossas vidas e sobre os nossos corações. Aqui no número 2 diz assim: filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então, meus amados e queridos irmãos, devemos observarmos a palavra do Senhor, propondo dentro dos nossos próprios corações em servir e agradar ao Senhor em toda a nossa maneira de viver e de agir, para que assim o Espírito Santo do Senhor nos possa achar
dignos e verdadeiros diante da sua presença, pregando uma palavra viva e eficaz que venha de encontro aos corações aflitos e necessitados que precisam de salvação para as suas almas. O número 3 nos diz assim a palavra do Senhor, dos Salmos 4. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar, e ele a ele. Então aqui, meus amados e queridos irmãos, o salmista Davi, ele falava com convicção, porque ele tinha algo que ele aprendeu com o próprio Deus. Ele aprendeu a confiar em Deus, depositando em Deus toda a sua confiança, sua maneira de ser, seu modo de agir, de proceder, tudo que ele ia fazer, ele não se gloriava, mas ele glorificava e exaltava o nome santo do Senhor. Muitas das vezes, muitas pessoas, hoje em dia, eles caem na graça e do conhecimento da palavra do Senhor, porque ao invés deles dar glória ao Senhor, eles querem a glória de Deus para eles. E a glória do Senhor, ela pertence a Ele. A Bíblia Sagrada vai nos relatar no livro ali, João dizendo, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Então, meus amados queridos, é necessário que Jesus Cristo ele cresça na minha e na sua vida, e que nós escondamos atrás de Jesus Cristo e que Ele apareça cada dia mais, para que nós cresçamos na graça, no conhecimento de toda a palavra de Deus. No número 4 diz assim, perturbai-vos e não falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Então, meus amados e queridos, tem momento das nossas vidas que às vezes nos encontramos, aqui diz assim, perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Então, meus queridos, tem momento que nós devemos falar, tem momentos que muitas das vezes, quando falamos demais, caçamos perturbação para o nosso próprio corpo, para a nossa própria alma. Mas quando nós calamos e damos vazão para o Espírito Santo de Deus, então Ele começa a trabalhar nas nossas vidas, nos orientando para nós termos uma vida em conformidade com a Sua palavra e não pecamos contra o Senhor, nem contra Jesus Cristo, nem contra o Espírito Santo do Senhor, para que tenhamos uma vida plena, de confiança, irrepreensiva diante da presença de Deus, sem termos do que nos envergonharmos, mas sim nos alegrarmos na presença do Senhor, em espírito e em verdade. O número 5 nos diz assim, ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Então, meus amados e queridos, quando eu apresento a minha vida diante da presença do Senhor, irrepreensiva, eu estou apresentando o meu corpo em sacrifício vivo e agradável ao Senhor, para que assim o nome do Senhor, Jesus Cristo, possa ser glorificado, porque eu estou aqui diz, ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Então, ofereça sacrifício de justiça e coloque a sua confiança em Deus. Não confia na sua força, na sua formosura, na sua maneira de ser, no seu modo de agir ou de proceder, mas confia no Senhor, que Ele tudo fará por você. O número 6 diz assim, muitos dizem, quem nos mostrará o bem, Senhor? Exalta sobre nós a luz do teu rosto.
Aqui, meus amados e queridos irmãos, quando nós depositamos totalmente a nossa confiança em Deus, então o Senhor faz isso. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Então o Senhor, Ele vai colocar sobre nós a luz do rosto dele. O adversário, quando ele deparar, olhar para nós, nós vamos ter a luz do rosto do Senhor, o brilho do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, e assim estaremos protegidos debaixo das potentes mãos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui, o número 7 nos diz assim: puseste alegria no meu coração, mais que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. O Senhor diz aqui, usando o salmista Davi, dizendo que colocou alegria no coração, mais que no tempo em que se multiplicava o seu trigo e o seu vinho. Então, meus amados e queridos irmãos, o Senhor é aquele que nos coroa de bens, que nos traz alegria, que nos traz paz, que tira a angústia, a tristeza, que repreende tudo aquilo que vem contra as nossas vidas para nos impedir e nos atrapalharmos de sermos felizes e abençoados por Ele. O último aqui, 8, o número 8 do Salmos 4 diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O salmista Davi, expressando a grandeza do amor de Deus, ele estava confessando que somente o Senhor fazia ele ter segurança. Aqui então diz assim: em paz também me deitarei. Ele deitaria em paz e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Meus amados e queridos irmãos, deposite a sua confiança em Deus. Deixe o Senhor direcionar a sua vida, o seu coração, para que você possa ser um instrumento útil e agradável aos olhos do Senhor. E assim você deitará, descansará, levantará em paz, você dormirá e descansará, porque o Senhor, Ele te faz habitar em segurança. Quem tem o Senhor Jesus Cristo como seu auxílio, ele deita e descansa em segurança. Quer ter segurança para a sua vida e para o seu coração? Entregue a sua vida, os seus caminhos, diante da presença de Jesus Cristo. E assim tu crescerás na graça, no conhecimento de toda a palavra de Deus. Quero neste momento estar orando ao seu favor, pelo seu lar, sua família, para que o Senhor possa estar abençoando as vossas vidas e os vossos corações. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento santo e glorioso, coloco-me diante da Tua presença. Primeiramente, Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas faltas, minhas transgressões. Se disser, Pai, que não tenho pecado, já estou me fazendo mentiroso, porque a Tua palavra nos relata e vai nos dizer que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória do Senhor. Mas, por Tua infinita misericórdia, ó Deus, o Senhor enviaste o Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados, para nos dar o direito de entrarmos diante da Tua presença. O véu que nos separava do Senhor foi rasgado na cruz do Calvário, quando o Seu amado Filho Jesus Cristo ali expirou na cruz, morrendo por todos os nossos pecados, para nos dar o direito de vida eterna. Ali o véu do pecado se rasgou e agora nós temos livre acesso para entrarmos diante da Tua presença e clamarmos ao Senhor por misericórdia, pela vida de todos os meus amigos, colegas, irmãos.
e todos aqueles que estão incluídos nesta lista de oração. Senhor da glória, neste momento eu clamo pela vida deste homem, pela vida desta mulher, pela vida deste jovem, desta jovem. Senhor, eu repreendo todo o mal, toda a enfermidade, todos os dardos, todas as setas, quebra as muralhas, as correntes, as barreiras, dissipa as obras das trevas, todos os dardos inflamados do maligno. Senhor, envia os teus anjos, arcanjos, querubim, serafim. Envia, Senhor, Miguel, Gabriel, Senhor, dentro deste lar, desde os 4 cantos deste quintal para dentro desta casa, em todos os cômodos, Pai. Sobre os umbrais destas portas, unge com teu precioso sangue. Repreendo o espírito familiar, espírito hereditário, espírito de enfermidade, causador de dor, angústia, tristeza, opressão, depressão, aquilo que causa tristeza, angústia, dor, Papai querido, que traz insegurança dentro deste lar, sobre a vida desta família, eu repreendo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, toca sobre o sangue deste homem e desta mulher, toca sobre os glóbulos vermelhos, sobre os glóbulos brancos, sobre as plaquetas do sangue, sobre a imunidade. Senhor, toca no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, sobre a cervical. Deus querido, toca nas medulas ósseas, eu repreendo o câncer, a leucemia no sangue, Senhor, câncer no seio, no ovário, no útero, Senhor da glória, em todas as partículas do corpo humano, em todos os órgãos internos do corpo humano, todo o mal, toda a enfermidade, todas as obras das trevas e tudo aquilo que se tem levantado contra a vida dos teus filhos seja eliminado, destruído, arrancado pela raiz. Senhor, visita as vidas nos hospitais, nos leitos de dor, de enfermidade, sobre as UTIs, Papai querido, as vidas que se encontram nos manicômios, nos leprosários, nas casas de detenções, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, sobre o submundo do crime, das drogas, da prostituição, as crianças de rua, os mendigos, Senhor, os andarilhos, Senhor, os alcoólatras, Deus querido, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, Senhor, a causa da viúva, do órfão, Deus querido, salva, cura, liberta, transforma, entra com providência dentro deste lar, sobre a vida desta família, traga restauração, curas, milagres, vitória. Toca, Senhor, nos tendões, toca nos nervos, toca nos ossos, toca, Senhor, sobre a vida de todos eles, que sejam alcançados pelo poder da Tua palavra, que toda a enfermidade, todas as obras das trevas, seja eliminado, destruído, arrancado pela raiz. Senhor da glória, eu coloco a todos curados, libertos, transformados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus querido, entra na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Senhor, toca sobre essas carteiras profissionais, sobre esses currículos, prepara a porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Senhor, traga curas e vitória sobre a vida de todos eles. Confirma as bênçãos, as curas, milagres. Abra as portas que estão fechadas. Quebra, Senhor, as portas de bronze, Senhor, os ferrolhos de ferro, dissipa e destrói todas as correntes e todas as armadilhas diabólicas contra a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, dessa jovem, seja eliminado, destruído. Que o Senhor abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém.